Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem. Como foram de final de semana? Tudo bem? A prof também. Passou tudo bem. Então, hoje a prof vai falar no vídeo sobre português. A prof vai retomar sujeito e predicado, certo? Porque para nós passarmos para um outro assunto, a prof achou melhor se aprofundar um pouquinho mais no que é sujeito e predicado, certo? Sem esquecer do núcleo do sujeito. Isso também é muito importante, certo? Então, a prof fez aqui uma apresentação em PowerPoint para ficar melhor para vocês entenderem. Aí, a prof vai explicando, vou falando, vocês vão vendo, né? E vão conseguindo entender um pouquinho melhor e identificar o sujeito e o predicado, certo? Então, vamos lá. O prof vai colocar aqui, então, a nossa retomada. Vamos lá. Então, tá lá. Sujeito e predicado, certo? Sujeito e predicado. Vamos ver, então. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. O que é uma oração? É uma frase que tem verbo. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito, certo? Primeiro eu quero saber quem foi ou o que foi, e depois que eu vou ficar sabendo o que aconteceu com ele. Então, o predicado é o que aconteceu com ele, o que ele fez, certo? Uma forma fácil da gente achar esses termos nas orações é perguntando quem ou o que. Como eu já expliquei, eu tenho que perguntar para o verbo quem ou o que. Então, olha lá o exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Eu vou perguntar ao verbo quem organizou a homenagem? Quem? Os estudantes. Né? Foram os estudantes que organizaram a homenagem. Então, eu vou perguntar, quem organizou a homenagem? Certo? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, o sujeito da oração são os estudantes, porque eles organizaram a homenagem. E aí eu pergunto, o que foi feito? O que os estudantes organizaram? Eles organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Então, os estudantes é o sujeito e o que sobra junto com o verbo é o predicado. Outro exemplo, o discurso foi modificado. O que foi modificado? Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração. Por quê? Porque eu já estou perguntando, algo foi modificado, né? Então, o que foi modificado? Algo. Eu não sei o que. Vamos tirar o discurso aqui. Faz de conta que o discurso não está aqui, certo? Então, vai ser assim, algo foi modificado. O que foi? Aí o foi modificado foi a ação, a informação que eu tive, certo? E o que foi modificado? O discurso. É do discurso de que se fala. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, o que foi modificado? Eu pergunto para o verbo foi aqui. Foi. O que foi modificado? O que? O discurso. O discurso é o sujeito. E o predicado é o que foi modificado, certo? É a informação que eu tenho. Então, o foi modificado é o predicado. Núcleo do sujeito. O sujeito das orações podem ser formados por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. A gente tem que lembrar que o verbo, ele tem que concordar com o sujeito. Eu não posso deixar a minha oração sem coerência. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Exemplos. O discurso foi modificado. No exemplo acima, o núcleo do sujeito, o discurso, é o discurso. Olha lá.
O discurso é o núcleo do sujeito, certo? Porque o que foi modificado? O discurso. Então, o discurso é o núcleo do sujeito. Está sendo, o discurso é que a gente está falando do discurso. Então, o discurso é o núcleo do sujeito. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse caso, o núcleo do sujeito, aqui, ó, os formandos e os professores, qual que é o núcleo do sujeito? Formando e professores. São os dois o núcleo do sujeito. Eles é que estavam empenhados, certo? Então, eles são o núcleo do sujeito. Aqui eu coloquei uma corujinha para a gente não esquecer. Sujeito, o ser sobre o qual se declara algo. E predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Então, é o sujeito que faz a ação. E o predicado é a informação que a gente tem daquele sujeito. O que aquele sujeito fez? Os sujeitos podem ser determinado, quando é identificado na oração. Então, eu identifiquei o sujeito, certo? Como aqui, gente, no caso, os formandos e os professores, eles são os sujeitos. Eles fizeram uma ação, certo? Então, eles aparecem ali. Então, quando o sujeito ele é identificado na oração, como os professores e formandos, ele está sendo determinado quem foi que fez. O indeterminado, quando ele não é identificado na oração. Certo? Por exemplo, fui na loja comprar roupa. Quem que foi? Não aparece. Fui eu. O eu não aparece. Então, ele é indeterminado. E o inexistente é orações com verbos impessoais. O inexistente, geralmente, é quando não existe um sujeito. Por exemplo, choveu ontem. Quem que é o sujeito? A chuva? Não. Ele não diz quem é o sujeito. Então, é o sujeito inexistente, certo? Os sujeitos determinados, por sua vez, eles dividem-se em simples, composto e oculto. Lembrando que sujeitos determinados são aqueles sujeitos que aparecem na oração, certo? Então, eles são sujeitos simples, quando eles têm apenas um núcleo. Exemplo, o paciente foi atendido. Cadê o núcleo da oração? Paciente. Ele que foi atendido. Então, ó, só tem um núcleo. Então, ele é simples. Sujeito composto, quando tem mais do que um núcleo. Exemplo, mousse e brownies são os meus doces preferidos. Cadê o sujeito? Quem que são os meus doces preferidos? Mousses e brownies. Quem é o núcleo do sujeito? Mousse e brownie. Certo? Então, ó, eu tenho dois núcleos. Então, ele é composto. Sujeito oculto, quando ele é identificado pela desinência verbal, certo? Então, a gente tem que olhar o verbo, a forma que o verbo está flexionado. Exemplo, andamos a tarde toda. Quem andamos, gente? Quem andamos? Aí eu vou. Quem que andamos? Nós. Nós andamos. Então, ele coloca o verbo sem utilizar o nós. Ou eu, ou ele, certo? Então, isso é o sujeito oculto. Eu sei que tem um sujeito, mas o sujeito não aparece aqui na frase. Sujeito indeterminado. Exemplo, opinam sobre tudo. Quem que opinam? Eles, nós, né? Nós não. Eles. Eles opinam sobre tudo. Ou pode ser, elas opinam sobre tudo. Eu sei se são eles ou se são elas? Não. Então, ele é indeterminado, porque ele não diz para mim se são eles ou se são elas, certo? Então, ele é indeterminado. E o sujeito inexistente? Amanheceu. Ah, quem que amanheceu? Eu não sei quem que amanheceu. O sol? O dia? Então, o sujeito não existe, certo? Os predicados podem ser verbal, quando o verbo indica uma ação. Exemplo, terminei mais cedo. Ó, já disse aqui, terminei mais cedo. Então, ele já está mostrando que ele terminou mais cedo.
certo? Ele foi lá e fez tudo e terminou mais cedo. Então, já está mostrando a ação dele. O nominal, quando o verbo indica estado, exemplo, o patrão foi atencioso, quer dizer que o patrão estava bonzinho, ele foi legal, ele foi atencioso, está mostrando o estado de como o patrão estava, certo? E o verbo nominal, quando o verbo indica ação e estado juntos. Por exemplo, cheguei atrasado, ó, cheguei, ação, ela chegou. Atrasada, estado. Ela estava atrasada, quer dizer que ela, né, chegou e estava atrasada, ó. Tá aqui. Cheguei e estava atrasada, já mostrou o estado que ela estava atrasada, ela se atrasou. E que ela chegou, ação, ó. Então, ação e estado juntos. Esse é um verbo nominal. Juntos, existe também. Sujeito e predicado. Então, olha lá, para a gente lembrar. Tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, desinencial ou oculto, quer dizer, o oculto, né, gente? E a oração sem sujeito, que é o inexistente. Não tem sujeito. E os tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Predicado é o termo da oração que, através de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito, quer dizer, ele fala sobre o sujeito. Trata-se, portanto, de uma declaração. É tudo o que sobra quando se tira o sujeito. Então, eu achei meu sujeito na oração, tudo que sobra é predicado. Núcleo do sujeito. Quando o sujeito é expresso por mais de uma palavra, né, quando a gente tem mais de um sujeito, existirá sempre uma de maior importância semântica, quer dizer, semântica na língua portuguesa, né? Em torno da qual giram as demais que com ela se relacionam. Então, a gente tem uma frase, nós temos outras palavras. A essa palavra mais importante dá-se o nome de núcleo do sujeito. Por exemplo, 5 caças americanos cruzaram o céu do Iraque. Então vamos ver, verbo, cruzaram. Aí eu vou perguntar para o verbo, quem é que cruzaram? 5 caças americanos. Eu achei o sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Caças. Caças é o núcleo do sujeito. Por quê? Porque foram os caças que fizeram a ação, foram eles que cruzaram, certo? Então, são os caças. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, apresentar isso para vocês estudarem. Eu vou passar a lição de casa. Vai ser na folha, nós vamos treinar sujeito, predicado, núcleo do sujeito e verbo, que vocês vão ter que identificar para a prof. Então, eu vou fazer uma folha de atividade para vocês imprimirem e colarem no caderno, certo? E vou colocar também um slide sobre sujeito e predicado. Não vou colocar muitos, mas esse slide que eu vou colocar, vocês vão ter que copiar no caderno o que é sujeito, predicado e núcleo do sujeito, certo? Eu vou colocar pouquinha coisa, mas que é bom a gente ter no caderno para não esquecer e para poder estudar para a prova, certo? Então, vou fazer isso para vocês. Vou colocar lá no Que Mágico, tudo bonitinho, o que vocês têm que fazer, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês antes da gente passar para o próximo conteúdo, certo? Então, é isso. Então, nós ficamos por aqui, ó. Até o nosso próximo vídeo e se cuidem. De português. Então, vamos pegar a apostila daqui a pouquinho. Antes, a prof vai colocar aqui uma apresentação em PowerPoint, que foi isso que a prof ficou fazendo, para que vocês entendam um pouquinho sobre esse assunto que a prof já deu e agora eu estou me aprofundando, certo? Então, antes da gente pegar a apostila, nós vamos para a apresentação em PowerPoint, onde a prof vai explicar melhor esse assunto, certo? Então, vamos lá. A prof vai colocar aqui
para todos acompanharem. Então, vamos lá. Pronto. Então, aqui, gênero textual resenha. Nós falamos sobre esse gênero textual quando a gente falou sobre a Eva Furnari, sobre o livro Felpo Filva, certo? Então, a prof colocou aqui algumas características para a gente saber, né, o que é realmente uma resenha. Então, tá lá. A resenha é um gênero textual sucinto, quer dizer, pequeno, cuja principal característica é tecer, é o quê? É escrever de maneira breve, quer dizer que é um texto curto. Uma crítica sobre determinado assunto. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, né? Porque você está criticando. Ah, eu acho que o filme tinha que ser assim, 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 certo? Isso é uma crítica direta. Mas também por momentos de descrição, quer dizer, eu não posso fazer aquela crítica ofendendo o autor. Eu tenho que ser discreto, certo? Não vou ofender. Porque às vezes, quando a gente fala alguma coisa direto, a gente acaba ofendendo a pessoa. Então, eu tenho que saber usar as palavras, certo? E esses dois elementos, eles devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto, certo? Então, eu tenho que usar ele de forma equilibrada. Eu posso criticar, mas sem ofender, certo? Em uma resenha, devem constar os seguintes itens. Então, tá lá. O título, a referência bibliográfica da obra, quer dizer, de que livros eu tirei, de que autores eu tirei, isso é referência bibliográfica. Os dados bibliográficos do autor da obra resenhada, quer dizer, uma biografia do autor, dizer um pouquinho da vida do autor, como teve lá na apostila sobre a Eva Furnari. O resumo ou síntese do conteúdo e a avaliação crítica. Então, eu tenho que fazer o resumo, que é escrever um pouquinho sobre a obra que eu estou fazendo a resenha, e depois uma avaliação crítica, também pequenininha, certo? Então, eu tenho que ter todos esses itens numa resenha. Aí, saindo disso, da resenha, a gente entra em sujeito simples e sujeito composto. A prof já explicou isso no vídeo anterior, sobre sujeito simples e composto, né? Tem muitos outros sujeitos, mas hoje eu vou me concentrar no sujeito simples e composto, certo? Então, vamos lá. O sujeito é um dos termos essenciais da oração, isso a gente já viu. E, normalmente, está localizado antes do predicado. A gente sabe, normalmente, gente. Então, a prof até colocou aqui, ó, a posição mais comum do sujeito em uma oração é antes do predicado. Às vezes acontece do sujeito ir depois do predicado. Também acontece, tá? Então, no entanto, essa posição, ó lá, ó, não é obrigatória. Assim, o sujeito pode vir antes do verbo, já pertinho do verbo. Então, o sujeito ele pode vir antes do verbo, mas ele também pode vir depois do verbo, certo, gente? Também. Então, como identificar o sujeito? Sobre o sujeito, é possível afirmar, é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Então, é aquilo quando a gente pergunta, né, para o verbo, e ele fala quem foi. Né? Quando a gente pergunta para o verbo, quem fez? O que foi? Então, é a resposta, o sujeito é aquela resposta da nossa pergunta. Ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Sim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pode vir também. O sujeito ele pode ser um pronome pessoal do caso reto. E o mais importante, ele tem que concordar com o verbo, porque a gente vai fazer a pergunta para o verbo, certo? Quem andou? Quem fez? Aí a resposta é o sujeito.
Tipos de sujeito. O sujeito simples, ele apresenta um único núcleo e pode ser determinado facilmente. Olha lá o exemplo. O filme brasileiro Tatuagem foi premiado no Festival de Gramado. Pergunta: o que foi premiado no Festival de Gramado? Olha lá, eu perguntei para o verbo. O que foi premiado? Resposta, ou o sujeito simples. O filme brasileiro Tatuagem. Atenção! Além dos substantivos comuns e próprios, os pronomes indefinidos também podem exercer a função de sujeito na oração. Então, nós temos os pronomes indefinidos, certo? Então, claro, o meu sujeito simples é por quê? Porque eu tenho um filme brasileiro que se chama Tatuagem. Eu tenho o nome do filme aqui. Então, o núcleo do sujeito é tatuagem, certo? Então, ó, eu tenho só um nome. Se eu tenho só um nome, é o sujeito simples. Aí, falando aqui dos pronomes indefinidos, que também podem exercer a função de sujeito. O que é indefinido? Aquele que não diz que quem que é, certo? Alguém, ninguém. Você sabe se esse alguém é homem ou mulher? Se esse alguém é uma cadeira ou é um armário? A gente não sabe. Então, por isso que ele é indefinido. Certo? Então, tá aqui o exemplo, ó. Ninguém sabia o que fazer naquela situação. Pergunta: quem não sabia o que fazer naquela situação? Ninguém. Olha lá, é o sujeito, ó. Sujeito simples. Certo? Ninguém. Ninguém. É indefinido. Eu não sei quem que é. Certo? Sujeito composto. Apresenta dois ou mais núcleos facilmente determináveis. Então, a gente consegue ver fácil os dois núcleos, certo? Do sujeito composto. Ó, a pintura e a fotografia podem eternizar um momento. Pergunta: o que pode eternizar um momento? Resposta: a pintura e a fotografia. Certo? Então, ó, a pintura e a fotografia já são dois núcleos, ó, duas coisas, ó. A pintura e a fotografia. Sujeito implícito, elíptico, desinencial ou oculto é o nome desse. Implícito é o que mostra, certo? O oculto, ele não aparece. E o desinencial, ó, é identificado pela desinência do verbo. Desinência o quê? É responsável por designar algumas características da palavra. Então, ele dá características, mas apenas faz a flexão da palavra de origem. Ele faz o quê? A palavra mudar, certo? Ó, podem. Se fosse a pintura pode. A pintura e a fotografia, como são dois, podem, ó. Eu vou mudar o verbo. Ó lá, ó. Certo? Isso é desinência. É quando muda o verbo. Olha lá o outro. Comprei uma tela falsificada de Gustave Courbet. Pergunta: quem comprou uma tela falsificada de Gustave Courbet? Quem que comprou? Ó, eu comprei. Então, o sujeito, ó, não aparece aqui, ó, só está dizendo comprei, certo? Não está dizendo eu comprei. Então, aqui o sujeito está oculto, ó, certo? Ou implícito, ele não aparece, certo? Ótimo, deixa a prof voltar aqui. Certo? A prof quis mostrar isso para vocês antes da gente começar na apostila. Agora sim, vamos pegar a apostila 3, lá na página 41. Peguem lá. Você ficou em dúvida em relação ao núcleo do sujeito? Isso acontece porque essa frase tem sujeito composto, ou seja, existem mais de um núcleo. Sujeito simples é aquele formado por um único núcleo, e sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo. Então, vou pedir para vocês pegarem a marca-texto e marcarem este retângulo aqui, certo? Então, deixa a prof pegar aqui o lapisinho. Vamos ver se eu consigo. Peguei. Então, vocês vão marcar, passa marca-texto lá, bem aqui, certo? Passa marca-texto lá. Agora, observe outros exemplos. Felpo Filva e Amarilis são livros da Eva Furnari. Olha lá, ó, um núcleo, que é Felpo Filva, e Amarilis, que é outro núcleo.
O outro, a escritora Eva Furnari e a cantora Laura Pausini nasceram na Itália. Novamente, 2 núcleos, ó. O poeta neurótico, a fã dedicada e as sobrinhas de Charlot são mencionadas no livro. Gente, aqui o sujeito também é composto. Por quê? Porque ele tem 3 núcleos, ó. O poeta, a fã e as sobrinhas. Certo? Então, isso é sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples é aquele formado por um único núcleo, certo? E o sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo, certo? Então, para a gente poder continuar com o conteúdo, a prof vai passar lição de casa para treinar o sujeito simples e composto, certo? É super simples, gente. É só a gente saber olhar os sujeitos e ver os núcleos, certo? Se tem um núcleo, é sujeito simples. Se tem 2 núcleos ou mais, sujeito composto, certo? Então, é isso. A prof queria explicar, hoje não deu uma aula muito longa, porque eu queria trabalhar só esse assunto mesmo, que a gente já tinha trabalhado alguns vídeos atrás, certo? Então, a prof também tem coisas que a prof vai ir devagarzinho, para que vocês entendam bem, e depois nós podemos ir mais para frente, certo? Então, era isso. Então, se cuidem, muitos beijos para vocês e até o nosso próximo vídeo.